Depois de muito tempo, de anos recebendo mulheres no consultório que sofriam com esse tipo de julgamento externo e que muitas vezes vinham para o consultório com uma ansiedade, com uma falta de confiança, foi aí que eu percebi o quanto tem uma luta de nós mulheres de não sermos excluídas. Bem-vinda ao programa Senhora Confiança. Essa é uma série de lives que se destina a gerar reflexões, desafios, te oferecer ferramentas para que você desenvolva mais a confiança em si mesma. Eu sou Marília Castro e no episódio de hoje eu vou te mostrar como não ser a excluída. Então, o que eu trago aqui como entendimento? Vamos começar definindo o que é isso de ser a excluída, né? Que lugar é esse da excluída? O que conceitua, o que parece ser isso da excluída? A gente estar fora de uma norma, fora de uma regra, fora de o que é esperado de nós. Isso é o que eu estou chamando aqui e o que a gente entende, experimenta como ser excluída. Porém, o que essa experiência de ser excluída gera em nós? Muitas vezes, em nós, mulheres, a gente acaba por se sentir desvalorizada e inadequadas. Essa é uma fala muito comum entre nós mulheres. Qual que é a diferença entre a excluída, e aqui vão ser duas polaridades que eu vou trazer, a excluída e a queridinha? A excluída, como eu falei agora há pouquinho, é a inadequada, a fora da norma, a fora das regras. E a queridinha vai ser o extremo oposto disso, que é aquela que se enquadra, aquela que corresponde às normas, ao script. E vamos contar aqui que temos muitos scripts quando a gente fala de ser mulher na nossa sociedade. Porém, quem são essas pessoas, ou quem são essas figuras que têm o poder de nos categorizar ou de nos tornar a excluída? O outro, o julgamento que vem do externo, o olhar do outro, as avaliações dos outros, o julgamento. Mas quem que dá o poder para esses outros? Quem que nomeia ou reconhece esse outro como um juiz, como uma juíza? Quem torna legítimo o julgamento dessas outras pessoas? Somos nós mesmas. Nós mesmas. Nós entregamos, nós legitimamos a avaliação do outro. Nós damos a avaliação do outro como válida. E principalmente quando a gente se afeta por esse julgamento e se sente desvalorizada, inadequada, a gente fortalece ainda mais essas funções de outras pessoas serem os reguladores e aquelas pessoas que validam o nosso fazer e o nosso ser. Depois de muito tempo, de anos recebendo mulheres no consultório que sofriam com esse tipo de julgamento externo e que muitas vezes vinham para o consultório com uma ansiedade, com uma falta de confiança, foi aí que eu percebi o quanto tem uma luta de nós mulheres de não sermos excluídas.
o quanto esse objetivo é quase que um objetivo não ser escolhida, não ser excluída, né? Porque é tão forte isso, é tão na narrativa das mulheres, a preocupação desse julgamento externo é tão cotidiano que muitas vezes isso é um condutor da vida. E aí, para a gente ilustrar um pouco isso, a gente trazer a ideia, a história da Cinderela, que é a excluída, né? Ali pela madrasta, pelas filhas da madrasta, ela até então, na história ali infantil dela, quando a mãe ainda era viva, ou quando era ela e o pai, a Cinderela e o pai, a mãe falece, acho que quase todo mundo aqui sabe a história da Cinderela, mas não perdemos nada em relembrar essa menina que fica órfã da mãe, que era uma menina era uma, era uma menina. Tô rindo aqui porque a Maria comentou do meu batom. Você vai entender, Maria, aguarde. Então vamos lá. Lembrando a Cinderela, a excluída. A Cinderela, então, vai ser aqui a nossa representante para a gente compreender a dinâmica da excluída. Ela, amada pela mãe e pelo pai, ela fica órfã de mãe, a mãe dela falece, ela continua tendo uma relação com o pai forte, muito forte, mas esse pai se casa, e essa madrasta, mas esse pai se casa não, mas ele casa, porém esta madrasta não a valoriza, ela discrimina, enfim, ela fica ali desvalorizada diante daquele, não só a madrasta, como as duas meia-irmãs, né, as filhas da madrasta. O que acontece? O tempo todo naquela convivência, a Cinderela passa a ouvir que ela não tem valor. E essa fala de que ela não tem valor tão maciça faz com que ela passe a acreditar nisso. E ela, então, depois de um tempo, vem a fada madrinha e diz para ela, não, mas você é bonita. Não, mas você é bela. Tanto que ela chega, né, o convite, ela é ali por um acaso, ela aparece na hora que vão falar do convite para a festa do príncipe, e ela aparece ali, então estendem um convite para ela, e ela fica achando que ela não tem que ir. Ao mesmo tempo que ela quer ir, tem um lugar dentro dela que não confia, que ela não é adequada, que ela não corresponde às normas para estar ali. E é a fada madrinha ali, né, que auxilia ela, encoraja ela de ir. E ela vai, e quando ela, o que representa aquele cenário onde para muitas mulheres que vão ali para aquele baile, é o cenário normal, padrão. Para Cinderela, ela se vê, por causa de todo o percurso, aquele baile, para ela, é uma libertação. E ela se vê, e ela se liberta, e ela se sente bem ali, ela se sente plena. E o que isso mostra? Ali ela não tinha o olhar das irmãs. Ela chega sozinha, ela não chega com a madrasta, ela não chega com as outras irmãs, e aquilo mostra o quanto ela se sente bem, se sente. Então, e deixa por aqui, naquela cena, ela deixa de ser a excluída. Ela deixa de se ver pelo olhar dos outros.
Retomando então, mas como a gente não vai ser excluída? Como a gente abrir mão desse objetivo de não corresponder às normas, a esse medo de ser inadequada? A primeira coisa, a gente precisa diminuir o poder do julgamento externo, o poder que nós damos ao julgamento externo. Lembrando que comentem, façam perguntas e sempre no final da live, a gente dialoga. O outro ponto é o quanto é importante e necessário para a gente deixar de ser a excluída, deixar de se referenciar pelo julgamento externo, é a gente observar a partir das nossas próprias percepções, dos nossos próprios valores. Então, a Cinderela, naquele momento que ela se vê num cenário diferente, como é importante ela se ver por si, e não mais com o olhar da madrasta. Ser a sua própria fada madrinha. Você olhar e ver o que te agrada em você mesma. O que você quer fazer. E não esperar e não entregar essa função ao outro. Por que é importante deixar de ser excluída e deixar de ter esse medo do julgamento externo? Essa busca por não ser a excluída é uma busca tão forte de pertencer, e para pertencer, então eu preciso me adequar. Quantas vezes nos adequar é negligenciar a nós mesmas. E se a gente for ver no mundo de hoje, quantas falas, normas, referências, regras a gente tem de como se vestir, de como se portar, de como guiar a nossa carreira, de como ser mãe, de como ser parceira, de como ser... Enfim, são tantas regras, tantas normas. E olha que linda, a Rafa falou, a fada madrinha muitas vezes, sem dúvida, é a nossa intuição. E tem algumas leituras psicológicas da Cinderela que falam isso. Muitas vezes nos guiar, e a intuição nada mais é do que uma das nossas funções perceptivas. Nós temos 4, razão, emoção, sensação e intuição. A intuição é uma função perceptiva que a gente tem e que a gente pouco reconhece. E quantas vezes a gente precisa nos guiar, né, nos guiar e reconhecer essa intuição. Essa necessidade de pertencimento, ou seja, esse medo de ser excluída, tem um preço muito alto, que é nos afastar de trilhar o nosso próprio caminho. Seja na escolha de um caminho profissional, seja na forma de educar o filho, seja na forma de se vestir, seja na forma, enfim, seja o que for. Seja no jeito de se comunicar, no jeito de se expressar. Esse é o grande custo dessa necessidade de não ser excluída e de pertencer. Quando a gente teme ser excluída e caminha e cria como objetivo o pertencimento, se adequar,
ser a queridinha, a gente pode se perder de nós mesmas. E isso tem um grande custo, porque isso gera um nível de ansiedade e um nível de desconexão com nós mesmos. Me fez lembrar de um exemplo quando eu estava aqui pensando sobre essa live, agora há pouquinho, que antes de entrar, nós seguirmos esse medo de não ser, esse medo de ser excluída, quando se torna essa necessidade de pertencimento e de adequação, é como se a gente fosse para uma viagem, alguém nos passasse uma dica de roteiro, uma amiga que tivesse ido para esse lugar e fala, olha, vai nesse restaurante, vai nesse ponto, no segundo dia faz isso, faz aquilo. Eu vou com esse guia, com essa referência de como, o que fazer nesse lugar, mas eu fico tão presa nas referências e no roteiro que essa amiga me falou, que eu esqueço e não dou espaço ou invalido qualquer desejo ou coisa que me atraia no percurso dessa viagem. Porque na experiência de estar nessa viagem, na experiência de ser eu mesma, eu vou perceber as coisas diferentes. Eu vou querer um dia passar um batom vermelho, mesmo com receio disso não ser uma coisa cotidiana. Eu vou ter com vontade de, sei lá, vir para Portugal e em vez de tomar vinho, tomar cerveja. Percebe? O que eu estou querendo dizer é essa necessidade de nos adequar impede e nos limita a nossa capacidade de sermos nós mesmos. De experimentar a vida, assim como uma viagem, a partir das nossas percepções. A partir da experiência que é estar num lugar, ser eu, é uma experiência única. Então eu posso ter o roteiro de uma viagem como um guia, como uma referência, mas pode ser que ali, ao experienciar essa viagem, eu me atraia, eu queira sentar num parque, eu queira entrar num café que não esteja no roteiro. Isso pode ser a experiência mais importante ou mais marcante dessa viagem. Então, esse é o grande perigo. Esse é um dos grandes perigos da gente querer ser a queridinha, entregar a nossa vida, assim como uma viagem, a nossa vida, as coisas que a gente faz, entregar o poder da validação, do julgamento, de nos guiar. É como se a gente entregasse quando a gente dá aos outros esse poder de julgamento sobre nós, é como se a gente estivesse entregando a eles o guia da nossa vida. Eles que vão guiar a partir do que é certo, do que eles acham certo e errado. E é muito importante a gente retomar isso. Quais os benefícios da gente deixar de se preocupar com o julgamento dos outros? A diminuição de ansiedade, porque com a preocupação do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar, do que os outros... a gente fica criando mil hipóteses na nossa mente. E se eu fizer por aqui, o que será que eles vão achar? E se eu vestir isso? E se eu passar um batom vermelho hoje para participar da live? Será que vai achar estranho? Será que é muito chamativo? Ai, nada a ver, né? Será que eles vão me excluir? Será que elas vão me excluir? Será que elas vão achar estranho? A partir do momento em que a gente diminui o valor do julgamento dos outros,
a gente passa a ter menos comparação, menos necessidade de comparação. A gente passa a ter mais autonomia e autenticidade. E mais liberdade. Olha, a Rafa logo... Liberdade, eu falei liberdade, apareceu a palavra liberdade aqui. E mais independência. É um erro a gente falar muito da palavra independência, guiada muito pela a ideia da independência financeira. Mas o quanto nós, mulheres, vivemos muito dependente desses julgamentos externos, vivemos muito dependentes do que está na moda, do que não está na moda, do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer, do que diz. Então, é independência, é liberdade para eu poder navegar na vida. Mas, e se eu parar de ligar para o que os outros vão pensar, isso não vai me tornar uma pessoa excluída? E você está falando, Marília, como que eu faço para não ser excluída? Eu falei muito sobre isso no episódio da Senhora Confiança, um dos episódios desse programa de lives, que é: você é o teu próprio norte. E tem muito a ver com essa questão. Mas espera aí, se eu deixar de me haver de valorizar o julgamento dos outros, eu não vou ser excluída? Não. Você vai passar a se guiar pelo seu próprio norte. E lá nesse episódio 3, eu falo bastante sobre isso e falo de algumas ferramentas e exercícios para te ajudar com relação a isso. Você deve estar se perguntando, mas Marília, é fácil falar, mas é muito difícil deixar de se preocupar com o que os outros vão dizer. E por que é difícil? Porque na nossa infância, a gente teve alguns julgadores importantes até o momento certo da nossa vida. Os nossos pais, eles eram esses filtros, eles eram esses egos auxiliares, como diz a psicanálise, ou seja, esses egos externos, esses guias que vão dizendo o que é certo e o que é errado, não põe o dedo na tomada, cuidado ali, olha, não, né, não vai por aqui, olha, esse brinquedo é para tua idade. Eles vão, e mais do que essas coisas bem objetivas, os nossos pais ou aquelas pessoas que fizeram a figura paterna e materna na nossa vida, elas vão nos apresentando o mundo a partir do filtro delas. E esse filtro tem o julgamento delas, tem os valores delas. Então, a gente, por um bom tempo na nossa vida, o nosso caminhar na vida foi muito regulado, e necessário que fosse, por esse olhar e por esse filtro dos nossos pais, e pelo julgamento deles. Mas é muito importante, e além de tudo, foi filtrado por eles, e eles são a nossa primeira experiência de amor. E o quanto, então, resgatar esse poder, e muitas vezes pode ser que fique fixado na nossa mente, que entregar a quem gostamos, a quem amamos, esse poder de juiz, de juíza, é como se fosse um ato de amor. E o quanto é importante que a gente resgate isso. Porque a gente não precisa mais. Na nossa fase adulta, nós já temos recursos cognitivos de nomear as nossas emoções, de perceber a experiência de estar viva, de estar vivas e poder filtrar isso. A gente já desenvolveu esse filtro. Então a gente não precisa mais desses
juízes, desses intermediadores da vida. A gente pode agora se regular pela nossa própria percepção. Por isso que é tão difícil, por conta dessa experiência infantil. Existem ferramentas e meios e exercícios para a gente cada vez mais ir se desprendendo do julgamento externo, e uma delas é, e eu acho que a gente precisa ser muito grato, e vem da observação das crianças, que é a criança, se a gente olhar uma criança ali antes dos 5 anos de idade, ela é muito desprendida do julgamento, ela é muito espontânea. E isso tem muito a ver, tem profunda conexão com a capacidade, com a curiosidade da criança e a abertura dela de experimentar. A leveza e a brincadeira, a criança ela é leve e ela experimenta e ela se joga nas experiências. Por que eu estou trazendo isso? Por que isso tem conexão com a nossa live, com o nosso tema de hoje? Seja leve, como esse batom vermelho. Eu podia passar o batom vermelho e falar: ai meu Deus, nunca fiz a live com batom vermelho. Nossa, mas batom vermelho. E eu tô dizendo isso porque eu demorei muitos anos para usar batom vermelho. Até então, batom vermelho era uma coisa de chamar muita atenção, e eu lembro de uma amiga falar para mim: meu, vai leve, experimenta, brinca. Então, a primeira vez que eu lembro que eu passei um batom vermelho, que nem foi vermelho, foi laranja, foi em casa. E eu brinquei. E de forma brincando, sabe? Fui ali me percebendo, né? Experimente, rompa, sabe? Faz o rompimento. Perceba como as crianças fazem isso com muita facilidade. E elas são grandes professoras para nós, elas nos revelam muitas coisas. Então, aquilo que você às vezes teme, tem vontade de fazer, mas você teme do julgamento externo, vai, brinca, experimenta. Coloca o batom vermelho, eu vou fazer a metáfora do batom vermelho. Bota, brinca com ele, bota na frente do espelho, se sente, um dia que você esteja sozinho em casa, um dia em casa, enfim, e se perceba, e veja como você se sinta, sem esses olhares externos, como você se sente, como você experimenta isso, e a partir do teu crivo, das suas percepções, das suas emoções, da sensação de fazer aquilo, de experimentar, aí sim você vai criar um novo significado para aquela experiência e valorizar ela por si só. E é muito importante que você se aproprie e dialogue, como eu dialoguei um dia com esse batom vermelho. E hoje eu dialoguei de novo, porque eu me questionei se eu passar. Eu tive a ideia para desafiar aqui na live, e, enfim, e aqui estou eu. Então, lembre-se, você só vai ser a excluída se você entregar os valores, a capacidade ao outro como um se você colocar os outros como julgadores e juízas da sua vida. Você precisou disso na sua infância, mas hoje você é uma adulta. Então, resgate, experimente,
Brinque, pega alguma coisa que você tem muita vontade de fazer, mas que você teme, fica envergonhada, tem medo de te colocarem, experimenta, brinca com isso, se perceba, se experimente. E aí depois você me conta. Agora eu quero ver os comentários. Vou aqui de pouquinho em pouquinho. Então, Maria falou do meu batom vermelho. Maria entrou na live e já comentou. Para mim, a fada madrinha, a Rafa falou da fada madrinha, a intuição. Ótimo. Sem dúvida, esse medo de pertencimento, a Rafa falou aqui, é uma grande poda à nossa liberdade. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, com essa fala da Rafa, com esse comentário da Rafa, me fez lembrar de novo do Fernão Capelo Gaivota. Eu acho que eu já falei dele em alguma das lives, não vou lembrar qual. O Fernão Capelo Gaivota é um livro fantástico. E tem um filme do Fernão Capelo Gaivota, né? Filmaram até com gaivotas mesmo. E ele é exatamente o momento em que ele tem vontade de voar mais alto. Começa o livro aí, né? Ele olha os outros pássaros, ele se inspira e fala: por que nós gaivotas voamos tão baixo? E o bando dele recrimina ele quer tentar outras formas de voo e ele teme muito ser banido. E assistam. Quem não assistiu, ou quem não leu Fernando Capelo Gaivota, que é um livro pequeno e lindo, fenomenal, leia. Fala muito desse medo. E a Rafa fala que tem relação com o sutil arte de ligar o foda-se. Inclusive tem um livro, eu não li, e se sentir lindo e feliz. E essa arte de lidar o foda-se é isso que a gente está dizendo, né? Você ligar o foda-se para essa imagem dos juízes, dos julgamentos externos. Que tal em colocar uma pessoa que te respeita em toda a tua plenitude? Olha, Rafa, eu queria, se você estiver aqui ainda, que tal em colocar em pessoas que te respeitam em toda a plenitude? Que forte isso, Tamar. Rafa, eu não entendi muito bem esse comentário. Você quer entrar aqui para falar desse comentário? Que tal em colocar em pessoas... Olha, então, isso é por nós mesmas. A Maria falou assim, isso é por nós mesmas. A sensação de se permitir e libertar é única e não tem volta. Isso é verdade, é uma conquista que eu acho que a gente nunca volta, a gente nunca regride, porém, é algo que a gente precisa estar sempre atenta e presente. Esse exercício de, peraí, o que eu quero mesmo? De recobrar o norte, o nosso próprio norte, lembrando do episódio 3, quem não assistiu, da Senhora Confiança, assista. Tá aqui no IGTV, ou, enfim, quem tá no YouTube, quem for assistir no YouTube ou no Facebook, o quanto é importante a gente, na verdade, estabelecer essa capacidade de nos observar e autoanalisar quem que está guiando esse meu comportamento, essa minha escolha. Se é uma guiança interna ou se isso está sendo entregue para outras pessoas, para esses julgadores externos.
A Maria colocou aqui, é também perceber que o outro é refém dos outros, ou seja, vivemos num ciclo que todos acabam tendo a mesma opinião, mesma roupa, mesmo comportamento. Fantástico, Maria, é isso. E para isso, e acredito que eu vou voltar nesse tema outras vezes, quer dizer, eu vou citar o que eu vou citar agora em outras vezes, que é a normose. Hoje o consultório, ele chega com muitas queixas por conta da normose, que é a patologia da normalidade, ou seja, as pessoas inquietas porque elas correspondem a essas normas sociais, a essas normas culturais, a esses scripts, seja família doriana, seja, enfim, a esses rótulos, a essas ideias pré-concebidas de felicidade. E elas chegam no consultório inquietas, porque seguem esse script e estão extremamente infelizes, angustiadas, ansiosas. Então, o quanto é importante a gente retomar esse nosso referencial interno, retomar a nossa capacidade perceptiva, que está aqui, mas a gente muitas vezes não honra, né, e entrega isso a essas normas, regras, a esses julgadores externos. E passamos, assim como a Cinderela, a invalidar a nossa própria percepção e invalidar nós mesmas. A Rafa, acho que ela já foi, mas depois eu vou perguntar para ela. Rafa, se você estiver aqui, diga. Perguntas? Dúvidas? Muito bem. Brinquem. Rafa, me explica, Rafa tá aqui, eu tava quase terminando. Me explica que comentário é esse, Rafa? Que tal encolar em pessoas que te respeitam em toda a tua plenitude? Ah, colar! Que tal você se juntar e se conectar com pessoas que te respeitam integralmente em sua plenitude? É isso, Rafa? Sim? Me fala, me dá um ok. Foi um erro de leitura, meu, eu acho. Bom, acho que foi isso. Acho que a Rafa quis dizer, então, que tal a gente, em vez de se conectar e se aproximar de pessoas que são julgadoras, da gente se juntar em pessoas, nas pessoas que também nos amam, né? E pronto. Eu entendo isso, Rafa, mas até igual você falou da tua mãe, né? Minha mãe também faz bico, mas não deixa de me amar. Isso, e o quanto para você ela fazer bico, ou ela ou ela falar, o certo você fazer com o teu filho é isso, ou você devia fazer aquilo, e o que faz você seguir o teu próprio, a partir do teu próprio prumo, é você tirar dela, aliás, resgatar, não é tirar dela, é trazer para você de novo, você ter o seu próprio discernimento. Isso não quer dizer que você não vai ter referências, você vai ter, mas o quanto é importante que as referências elas estejam atrás da cortina e não que elas estejam à nossa frente. Hoje eu falei isso numa consulta, num dos atendimentos. O quanto, e falando dos nossos, por exemplo, dos nossos referenciais teóricos, então a psicanálise, a psicologia transpessoal, que são as minhas referências, Jung, Freud, eles estão atrás da cortina, as ferramentas que eu uso, mas eu preciso, a minha escuta, a minha relação com cada pessoa, com cada trabalho, com cada curso, precisa estar aqui, com cada live, precisa estar aqui. E os recursos, eles vêm, as nossas
referências, elas estão atrás, são referências, elas não podem estar à nossa frente, senão a gente fica em segundo plano. Então, nossos pais, as pessoas que nos antecederam podem ser referências, mas eu que determino o momento que essas referências vão servir e o que eu vou fazer com elas. Então, nossos pais se tornam referências, não guias. E o quanto isso é importante, porque vão haver olhares de julgamento, críticas, vão haver análises sobre as nossas vidas, e às vezes a gente olha e analisa a vida dos outros, mas o quanto é importante a gente, cada um, recobrar a sua própria, estar à frente. E os nossos referenciais atrás de nós. Agora, é lógico, se você está numa relação que só há julgamento, que só há crítica, acho que a gente precisa fazer uma outra live a respeito disso. Mas, enfim, brinque, experimente. Só assim você vai se permitir desenvolver a percepção sobre você mesma e resgatar seu próprio norte. Quem te ama de verdade não vai te excluir, não. E às vezes a gente se bota no lugar de excluída, né? A gente fica lutando para pertencer, enfim. Muito obrigada. A live vai ficar gravada no IGTV, pode ser vista no YouTube, no Facebook. E segunda-feira estarei de novo na live. Senhora Confiança, beijo, bom final de semana, apesar que amanhã é sexta-feira, mas essa é a última live da semana, nos vemos semana que vem, obrigada e até mais.